Olá, meus amores. Então, como a gente tinha combinado, né? Eu falei que ia deixar a videoaula do capítulo depois que a gente aprendesse a conversão de temperaturas pra gente ficar só naquele início mesmo. Bom, então a gente vai falar sobre algumas coisas que a gente já disse. Por exemplo, a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, quando uma substância está num estado sólido, por exemplo, essas moléculas estão mais juntinhas, elas não têm muito espaço para se agitarem, para se movimentarem. A cinética, que é o movimento delas, é baixo. O calor transfere energia para que essas moléculas comecem a se movimentar. Então, no estado líquido elas se afastam e no gasoso se afastam ainda mais e tem mais espaço para se movimentarem e se agitarem. Vamos lembrar que a gente mede isso pela temperatura, né? E essa temperatura pode ser medida por alguns aparelhos, como o termômetro. Então, o que acontece é que o termômetro, por exemplo, aqui está numa escala de Celsius, né? O ponto de fusão 0, ponto de ebulição 100. E ele acaba, se for de álcool ou de mercúrio, contraindo o volume, porque ele, que está mais quente que a substância, no caso aqui água com gelo, ele passa a temperatura para a água. Então, por isso que ele diminui esse volume, isso se chama de contração térmica. Quando ele recebe o calor da água, porque a água está mais quente, a gente chama de dilatação térmica e por isso que o volume aumenta. Então, vamos relembrar, né, que nós temos 3 escalas de medida de pontos de fusão e ebulição, que seria a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, sendo que Celsius vai de 0 a 100, Fahrenheit vai de 32 a 212 e Kelvin de 273 a 373. Quando a gente vai fazendo a fórmula, a gente mede a distância da temperatura que a gente quer saber, dividido pela distância entre ebulição e fusão. Então, ó, distância que a gente quer saber até o ponto de fusão, né? Dividido pela distância da ebulição com a fusão. Quando a gente iguala isso, a gente tem que Celsius é muito semelhante a Kelvin, porque os dois tem 100 na escala de temperatura. Se a gente divide os 3 em comum por 2, a gente tem, então, essa notação científica aqui. Se eu quero a de Kelvin, vamos lembrar que eu posso simplificar o 5. Se eu quero de Fahrenheit, eu tenho que passar esse 5 multiplicando. E quando eu falo de calor, como eu disse, é a transferência de energia para que aumente essa temperatura. O calor específico é aquele que aumenta 1 grama da substância, aqui é exemplo da água, em 1 grau Celsius. Então, a quantidade de calor para transformar 1 grama de água em 1 grau Celsius é uma caloria. Então, a medida de calor a gente chama de caloria ou de joule. Joule, ele é uma caloria equivale a mais ou menos 4,20 joules. Então, a caloria tem uma notação científica maior, digamos assim. Então, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Eu dependo da quantidade de massa. Se eu tiver mais água, eu preciso de mais calor. Se eu tiver uma diferença de tempo, também estou influenciando na quantidade de calor recebida. Então, aqui, ó, as diferentes substâncias e os diferentes calores específicos dessas substâncias. Então, o que significa 0,94 do calor específico do leite? Que para aumentar 1 grama de leite em 1 grau Celsius, eu preciso de 0,94, um pouquinho menos que da água. E existe um outro calor que eu chamo de latente, que é aquele que ocorre quando está passando a mudança de estado físico. Né? Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho sólido, 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 sempre como sólido, então ele está recebendo calor, mas não está mudando o estado físico. Aqui ele começa a mudar o estado físico, que é o ponto de fusão. Aqui ele está como líquido e aqui o líquido com o gasoso, que é o ponto de ebulição. Então, o calor latente está referente à temperatura para a mudança do estado físico. E eu tenho essa fórmula aqui, ó, calor igual a massa vezes o próprio calor latente. No caso da água, por exemplo, o calor latente de fusão é de 80 calorias por grama. E aqui tem um exercício que mostra um exemplo. Vamos dizer que eu tenho 5.000 calorias e 400 gramas. Qual é o meu calor latente aí? Então, como sempre, né? Eu quero isolar esse Lzinho, passo 400 que está multiplicando, dividindo, e o calor latente é 12,5 calorias por grama.
E as máquinas térmicas, elas geralmente, para formar trabalho, elas precisam de uma fonte quente que transfira calor. Isso gera trabalho e a fonte fria, na verdade, é o calor que vai ser perdido. A geladeira acontece o inverso. Então, eu já tenho trabalho, eu já tenho energia. Então, eu não transformo isso em trabalho. Eu tenho trabalho e o trabalho aquece a minha máquina térmica ao invés de esfriar. Ok? Nós vamos fazer mais exercícios em sala, assim como a gente fez da aula anterior.